O quadro de pessoal do TCE chamou a atenção da Associação de Auditores do Tribunal de Contas da União. Além do alto número de cargos comissionados, um grande problema, segundo a instituição, é o fato de haver servidores não efetivos desempenhando funções técnicas no tribunal. A entidade do TCU aponta que a folha de pagamento somente com comissionados do TCE está entre as maiores dos tribunais de contas do país, quase 23 milhões de reais por ano, e existe desproporção com o número de servidores concursados. Segundo o levantamento feito pela entidade nacional em março deste ano, o número de cargos em comissão no TCE, 314, é bem maior que o número de servidores, 244. Desses, 72 são auditores ou analistas de controle externo, aqueles que têm atribuição de fiscalizar contas de municípios e órgãos estaduais com independência, que é a atividade fim do Tribunal de Contas. Para o auditor federal e vice-presidente da Associação da Auditoria do TCU, o número de auditores está bem desproporcional com o número de comissionados no TCE. Ele diz ainda que comissionados exercem cargos técnicos, o que é ilegal. E não é de hoje que a entidade aponta irregularidades na Corte de Contas de Sergipe. O quadro de pessoal do Tribunal de Contas de Sergipe tem sido questionado pelo menos desde 2012. Há algumas ações civis públicas que tratam da questão. A quantidade excessiva de cargos em comissão, a inconstitucionalidade desses cargos, pois eles por vezes são criados sem descrever as atribuições na lei que criou, a usurpação de competências exclusivas de Estado, investigações de conflitos de interesse. Bem, em 2016 foi questionada a nomeação de um comissionado com o Escritório de Advocacia do Estado e 4 anos depois, aliás, o caso se repete. A atuação de advogados é em fase de contraditório, não em auditorias e instruções, que portanto são fase de investigação, pois o conflito de interesse é preocupante. O auditor afirma ainda que a situação do TCE gera fragilidade nas fiscalizações e julgamentos de contas. Não se trata de ferir auditores, mas de ferir cidadãos sergipanos que dependem do Tribunal de Contas para fiscalizar o dinheiro público que vem de seus impostos, e para isso precisam contar com agentes concursados e independentes, o que naturalmente não pode ser esperado de agentes comissionados, que são nomeados por uma autoridade que eles podem demitir do cargo do mesmo jeito que nomeou, bastando ser contrariado, por exemplo. Não tem como esperar de um agente comissionado, sem estabilidade, que ele atue com independência e imparcialidade, além do que ele não tem atribuição legal para exercer atividades fim no tribunal. Isso é uma garantia processual elementar. No último dia 16, a Associação da Auditoria do TCU encaminhou ofício ao Procurador-Geral do Ministério Público de Sergipe, Eduardo Dávila, solicitando informações sobre 2 inquéritos que apuram irregularidades nos cargos públicos do TCE. O documento reforça que os problemas continuam e ressalta que em 2017 o Ministério Público reconheceu indícios de improbidade administrativa nos cargos públicos da Corte. A AudiTCU protocolou no Ministério Público de Sergipe um pedido de informações sobre 2 inquéritos civis públicos instaurados em 2017 pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Sergipe, ambos oriundos de representações da Associação Nacional dos Auditores e Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, por meio das quais são questionadas ilegalidades em relação aos comissionados e servidores cedidos ao Tribunal de Contas de Sergipe. Há inquéritos civis do Ministério Público do Estado, há decisões judiciais, e nós verificamos em consulta aos inquéritos que o Ministério Público propôs termos de ajustamento de conduta que nunca foram respondidos. Há também representações da Associação Nacional dos Auditores, a ANTC, e até uma resolução da Associação dos próprios membros dos Tribunais de Contas, a ATRICOM, rechaçando a atuação de comissionados na área fim de auditoria e instrução processual. O Tribunal de Contas de Sergipe é uma instituição de controle que nem deveria precisar de tantas provocações para funcionar regularmente. Quando há uma ilegalidade, o maior interessado em resolver o problema deve ser o próprio tribunal. O Ministério Público do Estado informou que as demandas estão em andamento sob a responsabilidade do promotor Nilton Silveira. Já a assessoria da comunicação do Tribunal de Contas do Estado disse por nota que vem prestando todos os esclarecimentos sempre que solicitado. A assessoria do TCE afirmou ainda que não há mais a atuação de servidores comissionados ou cedidos nas atividades de fiscalização e instrução processual do tribunal.